Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Bom, chegamos a mais um bimestre, sobrevivemos, chegamos até metade do ano e agora a gente tem mais 2 bimestres para concluir. E eu acho que a gente já está um pouco mais habituado, mais adaptado a essa nova rotina e que a gente consiga concluir esse ano tão esquisito e tão diferente. Bom, nós vamos iniciar hoje os conteúdos do volume 3, terceiro bimestre, e as recomendações continuam as mesmas. Assistam ao vídeo, anotem os pontos mais importantes, participem das aulas, façam os exercícios e, em caso de dúvida, não deixem de tirar essas dúvidas, entrar em contato comigo e tirar essas dúvidas. Então vamos lá para mais uma aula. Colonização espanhola, capítulo 16. A partir desse momento, nós vamos começar a estudar como foi a colonização do continente americano. E nós vamos começar hoje estudando um pouco como é que foi a colonização feita pela Espanha. E aí a gente também, é muito comum vocês ouvirem América Espanhola. O que significa esse termo América Espanhola? É a parte da América que foi colonizada pela Espanha, pelos espanhóis. Então nós temos aí o continente americano, que acabou de ser descoberto em 1492 por Cristóvão Colombo. E ele chega nessa região da América Central, nas ilhazinhas aqui, mais precisamente lá pelo Haiti. Então, a América Espanhola, ela foi colonizada nessa parte onde vocês estão vendo aí no mapa. Parte da América do Sul, uma parte da América Central e uma partezinha da América do Norte. E esse território, apesar de ser muito grande, ele foi dividido em 4 áreas. A Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Prata. Como que essa sociedade colonial estava dividida? No topo da sociedade, nós temos os chapetones. Quem eram os chapetones? Eram os europeus, os espanhóis, que saíam lá da Espanha para vir para cá colonizar. Então eram os brancos e era a galera que mandava nessa sociedade, era a elite. Abaixo dos chapetones tem os crioulos. Quem são os crioulos? São os descendentes dos espanhóis, são os filhos dos espanhóis com os nativos daqui, os indígenas e africanos. Esses crioulos têm o sangue espanhol, então por isso eles tinham um certo privilégio nessa sociedade. Porém, também eram discriminados, porque eles não eram sangue puro, não eram totalmente europeus. Eles tinham sangue misturado, tinham o sangue dos mestiços, o sangue daquela terra, do novo continente. Então, apesar de eles fazerem parte da elite, eles não tinham tanto poder quanto os chapetones. E abaixo a gente tem os indígenas, grande parte da população era formada pelos indígenas, e uma pequena parcela eram os africanos escravizados. Diferente do que vai acontecer aqui no Brasil, a Espanha não trouxe tantos escravos africanos como Portugal trouxe para cá. Porque quem dominava o comércio dos negros africanos era Portugal. Então a Espanha tinha que comprar de Portugal esses escravos, então saía mais caro ainda. Então a mão de obra mais usada na colonização espanhola foi a dos indígenas. Por isso que a gente vê nos nossos países vizinhos, como Chile, Argentina, Equador, a grande maioria da população é indígena e não negra, como acontece aqui no Brasil. Como é que acontece a organização colonial? A gente tem os principais órgãos como a Casa de Contratação, que era responsável pela fiscalização, pelo comércio e a cobrança de impostos sobre o ouro. Pouco mais à frente, a Espanha vai descobrir ouro nessas regiões e vai começar uma intensa exploração desse ouro. Então a Casa de Contratação era responsável por fiscalizar essa exploração de ouro, comercializar e cobrar impostos sobre o ouro.
Além disso, tinha o Conselho das Índias, que cuidava da administração, da criação de leis, fiscalização e nomeação dos funcionários. O Conselho das Índias é que cuidava da administração dessa colônia. E tinha também os cabildos, que eram espécies de câmaras municipais, que tratavam das questões menores, mais locais. Sobre o trabalho indígena. A principal atividade econômica da colônia espanhola era a extração dos metais preciosos, ouro, prata principalmente, a plantação de milho, açúcar e tabaco e a criação de animais. Então a gente tem extração de metais preciosos, agricultura e pecuária. E a mão de obra, como eu já falei, era a mão de obra escrava. E essa mão de obra escrava era principalmente a indígena. Havia africana? Havia, mas era pouca em relação aos indígenas. E essa escravidão indígena, ela poderia ser de duas formas. Através da encomenda, que era quando os nativos eram chamados os encomendados, deveriam pagar tributos e prestar todo tipo de serviço a um espanhol, o encomendeiro, que encomenda, que se comprometia com a coroa a defender a comunidade e catequizar os nativos. Ou seja, os indígenas eram obrigados a pagar impostos e a fazer qualquer tipo de serviço que um espanhol mandasse, e esse espanhol se comprometia a defender, a cuidar daquela aldeia, daqueles indígenas e principalmente catequizar os nativos. O que significa catequizar os nativos? Converter esses índios ao cristianismo, ao catolicismo. Então, apesar de os padres, a igreja, condenar a escravidão dos indígenas, então a igreja dizia o seguinte: os índios não podem ser escravizados, porque os índios eram como se fossem crianças, eles eram inocentes, precisavam ser instruídos. Já os negros não, os negros nem gente são. Isso era o que eles pensavam, tá, pessoal? Os negros são coisas, não são seres, então eles merecem a escravidão, os indígenas não. Apesar disso, a escravidão indígena aconteceu muito nas colônias espanholas. Então, a primeira forma de escravidão indígena era a encomenda, em que os nativos eram obrigados a trabalhar e, em contraposição, os espanhóis iam cuidar desses nativos. Cuidar entre aspas, né? E a mita, onde alguns indígenas realizavam trabalho forçado nas minas e nas propriedades por um período de 4 meses. Os nativos recebiam uma pequena remuneração e aqueles que se opunham eram obrigados a pagar multas. Ou seja, era um trabalho forçado, muito difícil, que era realizado durante 4 meses. E eles recebiam, mas assim, recebiam muito mal e depois eram liberados. Mas, se eles recusassem fazer esse tipo de trabalho, eles eram obrigados a pagar multas. Sobre essa colonização espanhola, a gente tem aqui algumas frases que vão resumir como foi essa forma de colonização. Então tem uma frase aqui de um autor chamado Pablo Neruda, que ele diz o seguinte: a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem. O que é a espada? A espada é a força, a violência. A cruz, a religião. E a fome iam matando os indígenas, os selvagens. E é assim que ele resume, o Pablo Neruda resume como foi essa colonização espanhola. Violência, imposição de religião e fome. Um outro autor, que é o Frei Domingo dos Santos Tomás, esse religioso, ele dizia o seguinte: não é prato que se envia à Espanha, é suor e sangue dos indígenas. Para vocês perceberem como era a exploração nessa colonização aqui na América Espanhola. Os indígenas resistiam à escravidão. Então a gente não pode achar que eles aceitavam de boa esse tipo de obrigação de trabalho. Eles resistiam à escravidão. Como? Por meio de revoltas, de suicídios e principalmente se esforçando para manter os seus valores culturais, porque eles eram
proibidos de praticar a sua cultura. Não podiam falar a sua língua, não podiam professar a sua religião, os seus nomes eram mudados, e muitos valores e muitas características culturais também eram proibidas. Mas, entre eles continuavam mantendo essa cultura para ela ser passada de gerações em gerações e não se acabar. Por fim, nós temos os exercícios. Livro, página 12, 13 e 14. Vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5, os contextualizados 6 ao 10 e o aprofundamento 11 e 12. Bom, meu povo, então é isso. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Não deixem de participar das aulas, fazendo os exercícios. E a gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem.